Capa. Aê, Pronto, pronto, nos encontramos. não Você tá sei o de que aconteceu, mas tudo qual? bem. Ah lá, Oi? tu tá aqui, ó, Eu vim com a do Quarteto do Fantástico. quarteto. Porque assim, É, só não vão ter que achar a gente lá pelo Terra Vista e procurar a gente aqui, né? Oi, Clara. eu acho que a partir do momento que aparece compartilhado, o pessoal vai entrando. Então acho que daqui a pouco o pessoal já está entrando aí. Já estamos aí com Então, uma galerinha. show. Mas vamos lá. Eu vim até com a camisa do Quarteto, porque não é só de filme bom que vive a história, né? Ou seja, a gente vai falar de alguns filmes aí bastante ruins, mas que, de certa forma, ajudam aí a gente a entender alguns episódios históricos, né? Não sei você, mas Sim. muitos alunos meus, então a galera que foi entrando, avisa aí a galera que estava lá na outra live que não deu certo para vir para cá. E aí, voltando, Robledo, e marca com o coraçãozinho, que me falaram que marcando o coraçãozinho, É, o a gente. coraçãozinho é que bomba. Coraçãozinho é que bomba. Coraçãozinho é que bomba. Mas, Robledo, muitos alunos, se com você rola isso, de chegar e perguntar dica de filme. Ou seja, mas tem filme sobre isso. Como se o filme resolvesse o problema, né? É por Sim. aí? Não é? Como é que. O que geralmente você responde para essa galera? Geralmente eu falo o seguinte, eu tenho uma impressão muito séria em relação ao filme que é assim, você tem que olhar para ele, mas com cuidado. Por exemplo, eu acho que o filme ele tem uma vantagem muitas vezes que ele transforma em algo um pouco mais concreto aquilo que a gente muito nas aulas fala uma questão muito abstrata, né? Principalmente quando a gente fala de alguns eventos muito mais antigos ou de alguns conflitos. Por outro lado, a gente tem que lembrar que todo filme ele é uma produção que vem de alguma ideia. Então assim, então a gente tem que pensar que assim, ao mesmo, a gente tem que olhar meio que o filme sem também uma confiança absurda naquilo que o filme trata, né? Porque você pode ter ali algumas coisas que são vendidas no filme, algumas ideologias vendidas no filme, que você tem que entender. Eu uso até um exemplo disso, que não é do seu tempo, porque eu sou um pouco mais velho, alguns anos, que eu falo para os meus alunos quando eu era bem pequeno, quando eu era bem criança, existia um filme chamado Five, um Conto Americano. Não sei se você já ouviu falar desse desenho animado. Já Que ele ouvi é falar, lindo, mas né? eu assumo que eu não assisti, não. Não, tudo bem. O Five é uma história linda de um ratinho chamado Fivel Ratovich, que automaticamente ele chama Ratovich. Ele, obviamente, ele mora na Rússia, né? E que tem como grande inimigo o Dom Raton. E aí, quando ele vai contar uma coisa séria, porque todo desenho animado infantil, quando quer contar uma coisa séria, canta uma musiquinha, né? Ele canta a música que é linda, que é assim, ó. Não existem gatos na América. E aí você pega, pequenininho, assistindo um filme onde o personagem é o Fivel Ratovich, que diz que não existem gatos na América, a América passa a ser entendida por você como o quê? Como um grande paraíso, né? Aquela ideia da terra da prosperidade. Então, assim, a gente tem que conseguir enxergar os filmes, mas entender quais são as mensagens ocultas. E o pior é quando o filme vai te dar informações erradas, né? A gente tem o caso clássico do Anastácia, por exemplo. Aquele desenho da Anastácia que quando saiu foi aquela desgraceira, né? Que não é O da caso, Disney, inclusive. o caso da galera que tá entrando, a gente tá fazendo uma live aqui no canal Terra Vista, teve um problema, então a gente entrou pelo Robledo, chamando Terra Vista. Felipe Robledo, para quem não conhece, professor de História, e com um canal muito bom ali no YouTube, está falando de filmes que podem ajudar a gente a estudar História. A gente está começando por aqueles que não dá, que não servem, que não dão certo. Então aí, Robledo, Sim, o que ele falou da Anastácia é um filme que eu sempre passo, às vezes, para as turmas, falando exatamente isso, né? É o jogo dos 90 erros. Ou seja, assiste e vai me apontando os erros desse filme. E, cara, os alunos ficam, caraca, como é que pode acontecer isso? Mas você falando dessa questão da ideologia por trás, me veio um filme que é o Indiana Jones. Por quê? sim, O Indiana Jones, para quem já assistiu, agora já nem é mais trilogia, eles vão mudando de vilão, o espectro do vilão ao longo dos filmes, né? Começa contra os nazistas e aí depois vira contra a União Soviética.
E aí depois você passa a ter uma Alien, porque os Estados Unidos não pode mais brigar contra, né? Não tem mais com quem brigar contra. Então, de certa forma, você tem aí essa ideia que você falou. Ou seja, o ser americano como herói, né? Como principal. Sim. E aí, os inimigos mudando ao longo do tempo, até o momento que você já não tem mais como ter um inimigo. Então, você acaba criando um inimigo até meio alienígena, né? Mas, assim, Sim. geralmente nos filmes falam muito, pedem direto filme de guerra, né? Parece que Primeira e Segunda Guerra tem que vir junto com um filmezinho para assistir. E desse que geralmente te vem na cabeça, qual que você indica, qual que você gosta, qual que você não gosta tanto. Bem, vamos lá. Primeira e Segunda Guerra. Vamos aos filmes que eu gosto. Primeiro, que eu acho que é mais fácil, tá? A Lista de Schindler, acho que é um clássico. Você não tem como passar por Segunda Guerra sem ver a Lista de Schindler. É um filme que ele é óbvio, não vou nem entrar na ideia ali de um grande problema que eu acho que Hollywood tem quando trata muito filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, que é a não amplitude das pessoas que estão no campo de concentração, né? Geralmente Hollywood se foca muito na questão do judeu, e aí, e aí é trabalhar a ideia de que é óbvio que você tem um holocausto muito grande da população judaica no campo de concentração, mas se você não tomar conta nos filmes, você acha que é exclusivamente judeus né, que morrem no campo. A gente sabe que tem cigano, homossexual, negro, uma outra esfera, mas eu acho que Schindler é importantíssimo, é um bom filme. É um filme que vale muito a pena ser visto. O Fotógrafo de Munchausen é outro que está no Netflix, que é novo e que é bem legal. E o Império do Sol, que eu acho que é um clássico de Primeira Guerra Mundial, que aí talvez para quem não conhece e queira ter a curiosidade, o menininho que faz o Império do Sol é o Christian Bale, que vai ser o Batman clássico nessa retomada do Batman. Sempre que você fala de Primeira e Segunda Guerra Mundial, os alunos sempre adoram falar de Bastardos Inglórios. Todos eles falam de Bastardos Inglórios. Mas é maravilhoso, né? Assim, Sim, é maravilhoso. É da história, mas é maravilhoso. É uma catarse coletiva que eu acho linda, né? A ideia de você explodir aquilo ali, eu acho maravilhoso. E olha só, eu falo uma coisa que por um judeu, né? O Tarantino. Sim, Tarantino. Um judeu. E eu gosto muito também da Queda. Agora, eu falo para as pessoas assim, A Queda é um filme que você não pode ver numa sexta-feira à noite se você tiver com sono. Porque ele tem uma filmologia que ele é excelente, mas ela é arrastada. E um que eu sempre apanho, sempre apanho quando eu falo que eu não gosto, é O Resgate do Soldado Ryan. Sempre que eu falo... Cara, sempre que eu falo que eu não gosto, eu apanho de todo mundo. E aí, vamos lá. Por que eu não gosto do Soldado Ryan, na verdade, tá? Não é nem pela questão fílmica, não. Acho que filmicamente ele é maravilhoso. Eu não gosto do número de estereótipos que o Soldado Ryan vende ao longo do filme, entendeu? Americanoide absurdo, né? Ou seja, tudo me irrita profundamente. Né? Me irrita profundamente aquela fase onde o tenente do Tom Hanks salva o alemão de ser torturado, e depois você vê no filme que é o alemão que foi salvo pelos americanos, que mata o soldado americano desarmado. Aquela cena final do Ryan no túmulo dizendo, diga para ele que valeu a pena. Aquilo me irrita de uma forma. Mas é um bom filme. Para você entender, por exemplo, o início do Soldado Ryan, o desembarque na Normandia, talvez seja uma das melhores cenas que você tem sobre o que deve ter sido a ideia do desembarque da Normandia. E o Círculo de Fogo, por exemplo, também, que é um caso real que eu gosto muito, que não é o filme dos robôs, eu tenho que falar isso para todo mundo sempre, que é o da história do sniper soviético ali na Batalha de Stalingrado. Mas você, quais que você gosta e quais você não gosta da Segunda Guerra Mundial? Ou Primeira? Pois é. Tô vendo aí, Volta ao Azar também, professor de história, manda aí os filmes que você gosta, Elisa, Cris, manda aí também as dicas, de repente, até literatura, né? A gente tem aí Policarpo Quaresma, que a gente até vai falar daqui a pouco. Mas, cara, de Primeira e Segunda Guerra, Bastardos Inglórios é o meu xodó. Eu gosto da ideia de você ter um filme que desconstrói a narrativa, e desconstrói de uma maneira, vamos dizer assim, positiva, né? No sentido, não é a Anastácia, é uma desconstrução que tem um simbolismo ali. E eu gosto bastante. Pode ser sério. Pode ser sério, pode ser sério. Mas hoje a ideia é falar de filme sério. O que eu gostei bastante do ano passado foi Dunkirk. Ação pura, quase nada de história. Tem o romantismo, né? A cena final, no trem, etc. Mas é isso que você falou, assim.
tem algumas coisas que é onde o filme cabe na aula, né? Ou seja, eu não consigo dar essa sensação, né, de angústia daquele momento que tá lá a galera aprisionada naquele lugar e aí chegam os barquinhos, assim. Isso, a telona ajuda absurdamente. Então, assim, esse é um filme que me pegou ano passado. E aí o Pedro tá falando de Amanda High Castle. Cara, eu adorei The Amanda High Castle, mas eu achei os últimos episódios ruins. Então... Eu achei interessante a ideia de você mostrar como é que seria o mundo com a vitória norte-americana. E saiu também, cara, na mesma vibe, agora o nome agora tá me falhando, cara, que é com o Al Pacino, que é como se eles caçassem judeus. Não vou dizer que se eu der spoiler eu vou estragar completamente a temporada, mas ele vale a pena também. Cara, eu também depois eu vou lembrar o nome dele. Esqueci, mas é um que até o ator é o cara do Percy Jackson. Isso. Até o final da live eu lembro o nome dele. A gente lembra. Esse eu achei muito bom, do início ao fim. Sim, e o final é surpreendente. Você chegou a ver o final já? Eu vi. Assim, o final é surpreendente. Os meus falaram, mas é provável, você consegue sacar o final. Eu falei, cara, eu não consegui, não. Eu não consegui também, não. E assim, mostra muito essa ideia, né, o quanto uma guerra muda os rumos completamente. Né? Então, assim, tanto The Man High Castle quanto esse que a gente está esquecendo o nome. Eu vou abrir o computador só para procurar. Eu vou abrir o computador para procurar ele. Vai falando aí que eu vou abrir o computador. Tanto quem souber aí, manda pra gente que a gente está aqui na angústia sem poder ver. Mas esses dois são legais porque mexe com isso, né? Ou seja, deixar claro para quem está assistindo que aquele momento é um definidor. Ou seja, se hoje nós temos uma presença muito grande do governo americano na cultura, na sociedade, isso é muito por causa dos eventos do século XX, incluindo as duas guerras. Então, esses fatores também são importantes. Né? Às vezes, através desse audiovisual, por assim dizer, você consegue ver alguns elementos que não são assim, a guerra em si, ou o resgate, mas sim o padrão cultural. Ou seja, o quanto poderia ser completamente diferente se tivesse mudado aquilo. Achou o nome aí, Robledo? Tá abrindo aqui o computador, mas eu vou achar. Pode falar que eu vou achar ele. Mas aí você falando disso, cara, por exemplo, é uma coisa que me chama muita atenção, que é um filme... Porque assim, eu acho que existem filmes que você consegue passar durante a aula, que é importante você passar para ter começo, meio e fim. Eu acho que tem filmes que cenas são impactantes e interessam. Por exemplo, Pearl Harbor. Pearl Harbor é um filme que, embora ele venda muito aquela ideia romântica de dois amigos que se apaixonam pela mesma mulher, etc, etc... a batalha, o ataque japonês a Pearl Harbor que você tem no filme é algo que te dá muito essa ideia do que provavelmente foi. Embora tenha uma coisa que eu sempre falo para os alunos, que é uma coisa que também você interessa, ainda não falando de 1917, Baltazar, que é uma coisa talvez interessante de trabalhar também, que assim, é perceber como os filmes de Segunda Guerra Mundial norte-americanos dificilmente, ou quase nunca, na verdade, chegam a Hiroshima e Nagasaki. É como se você silenciasse, como se você criasse uma ideia de um silenciamento coletivo para você meio que tirar da ideia o que é Hiroshima e Nagasaki. Pós-crédito do universo Marvel, né? Não tem. Acaba antes, né? E o único que mostra Hiroshima e Nagasaki, na verdade, é Wolverine, Origem, para ele salvar o cara e fazer a plano de fundo no final. Mas assim, os filmes realmente de guerra norte-americana não vão a Hiroshima e Nagasaki. Embora, olha só, para quem gostar, você tem Cartas de Iwo Jima e Conquista da Honra, que você assisti-los direto, em sequência, é fundamental. São dois filmes, né, que eles foram produzidos para ser assistidos juntos, né? Seriam duas narrativas, dois olhares sobre o mesmo episódio. Eu acho maravilhoso esses dois filmes, aliás. Mas, saindo da guerra, um dos grandes temas que a gente vê que aparecem direto, e aí muito no cinema americano, e é até interessante pensar por que o cinema americano passou nos últimos anos produzindo muitos filmes sobre isso, é a questão da escravidão, né? Era um tema que, se você pegar nos anos 90, 80, era um tema que não era nem tratado no cinema, e nos anos 2000, 2010, eu acho que muito com o próprio governo Obama, né, você passa a ter uma produção sobre a escravidão bastante ampla e bastante diversa. E aí, cara, hoje em dia você consegue ter uma filmografia, um audiovisual sobre escravidão americana
que não tinha 20 anos atrás. E é engraçado que o Brasil, que a gente tem mania de imitar muitas coisas, é uma coisa que a gente não faz tanto, né? Ou seja, a nossa filmografia brasileira, ela nem toca um pouco na questão da escravidão. Diga lá. Achei. Hunters, o nome da série. Hunters. Que é caçadores, né, na verdade. Hunters. Oi? Que é caçadores, na verdade, né? Traduzido de É. português, caçadores. Sim, olha só. Mas olha só, mas eu acho que grande parte disso, em relação à questão fílmica, e aí trazendo isso um pouco para a história, é que a gente não tem uma cultura de lembrar. É só você ver, por exemplo, nos últimos anos, o esforço que você teve, por exemplo, de novos governos do Rio de Janeiro, na prefeitura, por exemplo, querendo bater de frente ali com a questão do Cais do Porto, acabar ali com aquela questão da memória. A gente não guarda uma memória. E o cinema é uma memória. Então, assim, é interessante como dificilmente a gente tem filmes que falem do tema, ou quando tem são muito antigos, ligando muito com a questão da sexualidade, como foi, por exemplo, Chica da Silva, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Mas, contemporaneamente, a gente não consegue encontrar nenhum grande filme, como, por exemplo, os Estados Unidos ainda faz sobre escravidão. E o Baltazar aí falou de 12 anos de escravidão, que é um filmaço, para você entender. E para quem gosta, o Netflix tem uma série, e aí... tem uma série não, tem um documentário chamado 13ª Emenda, que trabalha com uma questão que é muito, muito, muito interessante, que exatamente quando você termina a ideia da escravidão nos Estados Unidos, oficialmente falando, né? Como é que você vai fazer para cooptar essa população ex-escrava para trabalhar, para manter a economia do sul dos Estados Unidos. Aí você vai ter a 13ª, 14ª emenda, e você passa a entender um pouquinho do blackface, de onde é que vem essa crítica que a gente ouve do blackface, de onde é que vem essa ideia, que é um grande documentário que fale sobre escravidão, que é um tema muito caro, que é um tema bem importante. E aí, quando você fala de escravidão, fala. Não, é porque, pensando que você está falando exatamente isso, né? A própria produção fica. Eu estou pensando aqui um pouco em Brasil também, para relacionar. No Brasil, você vê que as produções que existem sobre a escravidão, ela é muito mais quase que um preâmbulo para outras discussões sociais. Então, você vai ter filmes com discussões sociais grandes, né? Temos aí 5 vezes Favela, Cidade de Deus e por aí vai, que trata da questão racial de uma maneira presente, forte ali, mas a questão da escravidão parece que não é uma questão histórica no cinema brasileiro. Parece como a gente está vendo um pouco no cinema americano. Parece que é uma questão social, parece uma questão econômica, né? E aí que eu acho interessante, o Baltazar está perguntando aqui pra gente, falando a ideia de qual é a relação disso com a abolição do Brasil e essa questão da falta de cidadania após a abolição. E na verdade eu acho que assim, é muito por aí, é muito por uma ideia que a gente acaba vendendo, filmicamente falando, criando uma memória que não consegue fazer uma conexão, fazer um conectivo entre o fato da ideia de uma falta de cidadania relacionada exatamente a um processo abolicionista, que em última instância, embora você tenha tido, obviamente, uma grande luta de vários elementos africanos e negros nessa independência, pode falar Zero Patrocínio, vamos falar de Dandara, vamos falar de todo mundo, é uma ideia que a gente tem que lembrar que é uma abolição que ela vem de cima para baixo, né, legalmente falando, sem a mínima preocupação em como é que você ia inserir esse novo ator social nessa sociedade. Aí o nosso cinema, ele passa muito por essa ideia de invisibilizar essa ideia, como se na verdade a questão social do preconceito não tivesse uma herança histórica. Parece que mais ou menos ele surgiu porque misteriosamente todo negro ele mora na favela ou mora na comunidade, e por causa disso a violência ali ela é latente e ponto, eles estão ali porque eles querem. É uma coisa muito esquisita isso, muito complicada de trabalhar. Não, e até isso que você está falando, né? Quando a gente fala do pós-abolição, a gente vê muitos historiadores hoje falando, falo isso direto com meus alunos, principalmente a galera que está prestando vestibular, porque uma das ideias de a gente fazer essa live é exatamente isso. Se você pegar a prova da UERJ e do Enem, toda hora eles estão citando filmes como suporte, né? Então, ter esse repertório também é muito importante na hora de fazer uma prova. Você saca mais rápido a questão e a resposta. E o que eu vejo bastante, eu sempre falo isso para os meus alunos, que a gente precisa lidar com pós-abolição da mesma maneira que a gente lida com a escravidão. Tratar tão cruel quanto a escravidão é o próprio pós-abolição. E aí, quando você tem a ideia dessa dimensão, por assim dizer, você fica claro isso, né? Essa produção audiovisual que você passa a ter recentemente,
é uma produção que não dialoga nem com a escravidão, nem com a abolição. O Faber citou aí uma excelente indicação, que ele fala, né? Tem uma microsérie que está em alta na Netflix agora, que trata, no plano de fundo, sobre as consequências sociais da escravidão na sociedade estadunidense. É a Madame C.J. Walker, né? A atriz dessa série é muito boa, que é a história da primeira negra milionária dos Estados Unidos. É a mesma atriz. Né? Oi? É a mesma atriz que faz Vidas Cruzadas, não é? É a mesma atriz que faz Histórias Cruzadas, não é? Que é outro filmaço também. Ou seja, que é interessante pegar. É isso que você falou. Às vezes você tem personagens que, através do personagem, você consegue contar. Aqui chama de microhistória, né? Você consegue contar uma história maior, né? Uma história estrutural. Então, assim, quando você tem a Madame C.J. Walker, você vê a história que ela conta, não é a história dela, é a história do que acompanha junto com ela. O racismo, a marginalização, a questão de gênero. E temos personagens da história do Brasil que poderiam ser utilizados para isso. Você citou aí alguns, né? Gente, olha só, a própria Chica da Silva, se você fizesse um filme sério, que não fosse, na verdade, naquela leva dos anos 80, né, que você tinha quase que o filme nacional, por definição, ele tinha que ser erotizado de alguma forma, você teria uma história riquíssima para contar. Dandara é uma. Você tem... Agora, o que eu percebo quando a gente fala de filme nacional é uma dificuldade que a gente tem em fazer filmes históricos, né? Por exemplo, se você for parar e pensar, se a gente for lembrar agora aqui de cabeça, mais ou menos, a gente lembra de Canudos, por exemplo. Sim. Canudos. E aí vamos depois falar da tal da Carlota Joaquina. Carlota Joaquina. Que filme horroroso, né? Não é? E aí, se você parar e pensar, cara, assim, a gente não tem filmes, a grosso modo, na produção nacional histórica. Eu acho uma coisa interessante, assim, isso é um projeto, a gente silencia, diferente, assim, como você não tem, como a gente tem a mania a nossa mídia, o nosso mídia que eu falo, no caso, cinema, né, a gente tem muito por hábito meio que invisibilizar, né, parece que a gente quer esquecer da história, a gente quer... Sim, você tem Xingu, que fala da expedição das Boas. Getúlio é outro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, historicamente falando de Getúlio. A gente separou um bloco para falar os filmes que nós vamos falar mal. E aí, não sei se quem gosta, mas Getúlio vai estar no balaio, tá? Não, mas acho que já pode falar mal de Getúlio, né? É ruim demais aquele filme. Assim, nem o Tony Ramos salva. Cara, o que me irrita no Getúlio, profundamente, tá? No Getúlio, assim, primeiro, porque ele foi um filme claramente feito para virar depois minissérie da Globo. Ele é montado assim, ele é montado para ser vendido como minissérie da Globo. Esse é um ponto que me irrita. E dois, embora você possa ir, às vezes, didaticamente, para o aluno que está entendendo ali pela primeira vez a crise que leva ao suicídio de Vargas, por exemplo, ali em 54, ele foca muito nessa ideia e me dá a impressão, muitas vezes, que meio que sacrossanta o Vargas. Como se você sai do filme, se você não entender Era Vargas, se você não entender o processo de Era Vargas, e aí quando eu falo de Era Vargas, eu estou falando assim, da década de 30 a 45 e de 51 a 54, estou colocando os dois modelos no mesmo balaio, né? Você sai achando, na verdade, que Vargas é somente injustiçado. Você sai de Getúlio achando que o Vargas é o cara que vai carregar nos ombros toda a mazela do mundo, que é o que a Carta de Testamento dele quer fazer. E você desconsidera toda a fase ditatorial varguista. E aí, entre você assim, ver Vargas, vai ler a gosto. O que me incomoda você tem um personagem que eu acho que, para mim, é o maior personagem da história brasileira, né? Que você tem todas as nuances que poderia trabalhar, cara ditatorial, que depois vai voltar no braço do povo, um cara que flertou com o fascismo, mas se aliou com os americanos, e termina, né, com um tiro no peito para sair da vida e entrar na história. Cara, sim, é personagem lindo, maravilhoso. Aí você assiste o filme, todas essas nuances são colocadas como se ele fosse um idiota, que todo mundo passa a perna nele. Né? Somente depressivo. Totalmente depressivo. E que, basicamente, ele, assim, estava tentando fazer o que era certo e não conseguiu. Tipo, maneiro, entendeu?
Aí, Eu acho que é isso. Você perde muito do que você pode explorar de Vargas no filme Getúlio, porque como ele foca muito ali. Eu acho que, na verdade, Vargas tentou fazer um agosto filmado. Tentou pegar ali o agosto do Robert Fonseca e fazer filmado, que, assim, perde-se muito essa ideia. Ou seja, perdeu-se muito essa ideia de quem é Vargas. Um cara que, por exemplo, vai ao mesmo tempo negociar com aliados e alemães para poder fazer, para industrializar o Brasil e vai conseguir, na verdade. Eu até, né, você estava falando, nessa última aula que eu fui gravar para o canal, Vargas conseguiu em 41, cara, exatamente falando, por causa dessa ideia, desse acordo, desse flerte, né, com o eixo, quando ele dá uma declaração no Minas Gerais a favor do eixo em plena invasão francesa, Vargas vai conseguir automaticamente, cara, um acordo, um empréstimo de 100 milhões de dólares dos Estados Unidos até 1944 para a indústria bélica brasileira. Então não é um cara que você pode resumir a 2 horas de filme apenas num cara que vai se suicidar. tá Entendeu? triste, né? Teve Entendeu? uma indicação aí do Balaio, não é a primeira pessoa que me indica o Balaio. E tô na dívida, tenho que ver. E o Pedro falando que a própria construção do getulismo está sendo retratada na perspectiva dele, né? Então a gente tem isso. Alexandre, nosso chefe em outras plataformas, está aqui assistindo a gente. Calma E o aí. Fábio fala, Xingu, como cinema, passa longe de ser um primor, mas como recurso didático, eu acho bom. Bem bom. Uso trecho nas aulas de geografia sobre produção do espaço nacional. Tem alguns filmes que a gente a gente nem gosta, né? Tem um filme que eu odeio, mas que eu uso muito em sala de aula, que é o A Cruzada. Eu odeio esse filme. Assim, eu acho o filme ruim. Acho ruim. Mas, assim, quem foi meu aluno no primeiro ano já assistiu comigo. Por quê? Porque A Cruzada, você tem lá o início e você vê toda ali a formação do Estado moderno no início, né? Os feudos se destruindo, a anexação de território, renascimento comercial, renascimento urbano. Só que, assim, é tão ruim que eu acho que precisa de um professor do lado para te mostrar isso. Mas é um E filme aí, olha só. E aí vamos chegar, então, já que é para falar de um filme ruim, mas que fez sucesso, Carlota Joaquina. Carlota Joaquina. Os erros históricos em Carlota Joaquina são algo, assim, que são irritantes. Assim. Embora você possa até falar, se você quiser achar alguma coisa positiva em Carlota Joaquina, seja o fato de você tentar, a partir de Carlota Joaquina, você meio que reviveu o cinema nacional, Carlota Joaquina, para quem, né? Carlota Joaquina, para quem vai explicar um pouquinho de história, é um festival de estereótipos, cara, de erros históricos ali que são bizonhos. É aquela ideia de você vender aquela imagem de Dom João apenas como um imbecil, covarde, desconsiderando quem é a figura de Dom João, que também não é qualquer coisa, entendeu? Que, aliás, assim, essa figura de Dom João é uma figura que, basicamente, a gente vê a historiografia vai ter que demorar, né? A gente, sala de aula, demora um tempo para construir uma imagem de um Dom João retardado, né? Eu sempre até começo dizendo, gente, é o único estadista que, basicamente, conseguiu enganar Napoleão. E ele é Dito pelo próprio. como um imbecil, né? Assim, em série, em novela, no Carlota Joaquina. Sim, e aí eu acho interessante porque, por exemplo, o período joanino ele é um período extremamente rico para a história brasileira, principalmente para o Rio de Janeiro. O que você tem de transformação, ou então uma coisa que me irrita profundamente, que todo filme tende a mostrar, é aquela ideia de que toda casa requisitada pela corte portuguesa foi seguida por expulsão. Você mandou o cara embora. Esquecendo, por exemplo, que você tem, durante o período joanino, você entregando a uma elite brasileira o que ele nunca imaginou na vida, que era ser nobre, por exemplo. Você nunca teve tantos tipos de nobreza como você tem durante o período joanino. E você transforma todo o período joanino, de uma forma geral, numa grande caricatura. Inclusive traduzindo a ideia de parecendo para você que a família real portuguesa não tem nenhum hábito à mesa, o que não é real. O que não é real, entendeu? E aí, Carlota Joaquina é isso. Não, ao mesmo tempo, né, a gente está falando muito mal do cinema brasileiro. Vamos tentar Buscar uma coisa boa. pegar coisas boas. E tem, né? Você citou aqui o Cidade de Deus, que é muito bom. Eu acho que tem alguns outros filmes que a gente tem no cinema nacional que não são tão ligados à história, que eu acho que são os melhores, assim, sem comparação. Mas a gente vê uma dificuldade enorme no cinema nacional em trazer um passado histórico, né? Sim. Aí Baltazar falando, a própria Quinta do Boa Vista foi uma doação ao príncipe regente de um traficante de escravos. Ou seja, Sim.
Aí eles têm... Agora, tem o outro lado também, né? Não sei se você ainda quer falar de filme ruim, mas tem um contrário. Que são aqueles Não vamos de filmes... bom. Eu quero falar de coisa boa. Eu quero falar de coisa boa. Pois é, que são aqueles filmes assim, que eu assisti no cinema, ficava constrangido às vezes pela parte técnica ser ruim, mas eu adorava o filme. Exemplo, Adeus Lenin. Adeus Lenin é muito bom. Adeus Lenin, eu ia no cinema, depois quando saiu na TV, eles conseguiram consertar. Mas o microfone vazava aqui em cima, sabe? E eu assim, ai meu Deus, tira esse microfone daí, tira. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, o roteiro é tão bom, a premissa do Adeus Lenin é tão bom. Para quem não sabe, o Adeus Lenin é um filme que é a história de um filho que tem uma mãe, é óbvio, né? Mas a mãe tá viva e aí a mãe, ela é do tipo, cara, defensora do... Socialista até o último... É defensor do brincadeira. Eu sou dali, ó, até o fundo. Exatamente. Então, assim, ela é ferrenha. E aí, cara, ela entra em coma e quando ela acorda, o muro caiu, né? Ou seja, aquele mundo que ela conhecia morreu. Aí Lucas Bergamini... E aí, morreu. E aí, quando o filme tenta reconstruir, né, esse susto, esse lapso, né, que aconteceu ali, e é bastante legal. Só que a parte técnica, o microfone vazando, umas cenas que você vê o câmera no espelho, ele ficou assim, tira, rápido. Sim, mas esse é que é o problema, né? Assim, a gente tem que ver que é a ideia ali do conteúdo versus a forma, né? Se bem que é complicado você pagar, você que tá vendo, você quer a forma. Um que eu acho muito bom também, muito interessante, não sei se todo mundo teve a chance de ver, é um filme chamado Feliz Natal. Agora, esse filme é quase impossível de achar, né? Mas ele é um filme fenomenal pra gente assistir e discutir. Agora, falando em cinema nacional, existe um filme que eu acho interessante, que ele também retrata meio que um padrão amor e ódio para quem assiste. Ele é novo, ele não é antigo não. Que é o Estrada 147. Não assisti. Ele fala exatamente dessa estrada, que ela é uma estrada durante a Itália, a campanha italiana na Segunda Guerra Mundial. E aí você tem ali 5 pracinhas brasileiras, que a ideia dos caras vai ser, depois de um problema que acontece no filme, eles têm que liberar aquela estrada, que é uma estrada minada. E ele é um filme que ele é interessante, porque ele vai trabalhar um pouco com uma outra ideia, que é a ideia exatamente de você trabalhar a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, que também é uma coisa muito maltratada pelos filmes. Os filmes, de maneira geral, a historiografia trata muito mal a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, e aí a gente sempre trabalha aquela ideia de parece que a nossa função na Segunda Guerra Mundial foi só lutar contra velho e criança fazer figuração, que não é assim. E a gente também não tem muita essa memória, né? A Patrícia está falando da novela Lado a Lado. Cara, e aí? Eu adorei. Mas assim, eu lembro que na época, eu assumo que eu tenho um certo preconceito com novela histórica por tudo que já viveu, né? Quinto dos Infernos e por aí vai. Mas Terra Nostra, meu Deus do céu. Mas do Lado a Lado, alguns alunos vieram falar comigo assim, cara, você está vendo Lado a Lado? Eu não, geralmente me irrita. E Lado a Lado foi uma novela que eu vi, eu falei, cara, tá aí. Claro que tem toda uma questão, é um romance aberto, então assim, tem muita coisa ali que é uma forçaçãozinha de barra, mas no aspecto histórico existe um pano de fundo de contexto histórico que está bem representado, entendeu? É só aquela coisa, né? Os personagens principais da novela aparecem em todos os lugares da história do Brasil daquele momento. Sim. Os caras são onipresentes, onisciente, é algo fora do comum. Mas pelo menos assim, eu acho que das novelas até hoje é que eu mais gostei histórica, né? Fábio falando que Terra Nostra, só de falar já veio a trilha sonora na cabeça. Não, é verdade. E a Mônica, que estava sofrendo, lá, tá vendo o WhatsApp subindo aqui, ela estava sofrendo para entrar, mas eu não podia ajudar. Sei que vocês provavelmente estão em casa, mas que tal fazer algo em nossa quarentena de lançado aos filmes? Verdade, podemos fazer um Cinesion remoto. Né? Cinesion remoto. Alexandre. A gente precisa arrumar uma plataforma que não seja... só tem que ser uma plataforma que não seja o Instagram. A gente pode abrir uma sala de um Zoom, um Meet e passar e depois uma roda de debate. A gente podemos tentar pensar. A gente bota só o link. Agora, falando...
igual que você falou que o personagem lá de lado a lado apareceu em todos os lugares, tem um filme que você gosta bastante, que o personagem aparece em vários momentos Vai, da que é a hora que eu história. vou ser xingado por todo mundo, vai. Eu queria que você falasse sobre a sua relação com o Forrest Gump. Eu sabia, essa é a hora que toda vez que eu falo em sala que eu não gosto de Forrest Gump, eu sofro uma saraivada de crítica, todo mundo me xinga, todo mundo quer me esculhambar, perguntam como é que pode. Bem, deixa eu tentar defender o meu ponto de vista agora, tá? Vamos lá. Qual é o meu problema com o Forrest Gump? Eu acho que, filmicamente falando, ele é brilhante, tá? Assim, em relação... E aí, se a gente tem, por exemplo, o Você Adeus vê que ele está Lenny... tentando se defender antes de falar, mas Vou tudo chegar, bem, vou vamos lá. chegar. Se o Adeus Lenny tem todos aqueles problemas que a gente fala da produção, isso é uma coisa que você não tem em Forrest Gump. Mas o que me irrita do Forrest Gump? É a venda escancarada, a defesa escancarada do modelo do self-made man norte-americano. Ou seja, Forrest Gump são 3 horas, se eu não me engano, tem mais ou menos, são 3 horas de um discurso de que nos Estados Unidos, qualquer pessoa que tenha um bom coração, que tenha uma boa índole e que seja uma boa pessoa, pode prosperar. É aquele discurso que, assim, ele supera a meritocracia, porque não é mais do que a meritocracia, porque não é nem questão pedagógica. Se você for pensar o que os defensores da meritocracia falam que é questão acadêmica, tá? Que eu acho uma grande balela, ele rompe a fronteira, ou seja, ele fala que, assim, os Estados Unidos é tanto uma venda, vende-se tão forte no Forrest Gump a ideia de que os Estados Unidos é a terra da prosperidade, que se você lembrar na cena clássica, o Forrest Gump só consegue estudar naquela cena clássica que a mãe dele vai fazer sexo com o diretor da escola, que é a cena do balanço. E aí ele se descobre um grande corredor, porque, na verdade, o grande espectro autista que ele tem faz que ele tenha um foco absurdo, ele corre. E vamos lá, o que o Forrest Gump faz o filme inteiro? Ele corre. Ele corre, 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 aí joga ping-pong, aí vai pro Vietnã, encontra o Bubba, que é uma coisa tão brilhante, mas tão brilhante, que o capitalismo norte-americano consegue pegar a ideia do Bubba e faz um restaurante, o Bubba Gump, que você vai nos Estados Unidos comer o Bubba Gump para comer camarão. O cara consegue, nesse meio do caminho, no meio do bar, quando tá tudo perdido, ele consegue encontrar camarão, tipo, sabe, milagre de Jesus Cristo, quando fez ali os peixes polarem para Pedro? É a mesma ideia que o Forrest Gump veio. Tanto que qual o personagem mais legal do Forrest Gump? É o tal do sargento que vai ter todas as angústias daquele cara que vai ao Vietnã, lutar pela pátria, ele é mutilado e não é bem recebido, porque vai ao nascer de 4 de julho. Então essa é a minha crítica do Forrest Gump, que todo mundo me xinga. Não, eu assumo que eu gosto bastante. Eu acho, exatamente pela questão nonsense, e eu acho o Tom Hanks muito bom. Cara, é um filme que é o famoso sábado à noite. A Globo passa a cada mês. Eu paro e fico assistindo ali quando eu voltava de madrugada em casa. Mas Sim, mas eu tenho chiclete também. Eu também vejo. Eu adoro ver Todo Mundo em Pânico, por exemplo. Eu adoro. Mas um filme que também de 3 horas, que o pessoal geralmente mais cult adora e que eu odeio, é Dança com Lobos. Fala assim, ali tem a síntese do ser americano. Gente, falar assim que o ser americano é chato, né? Porque assim, o lobo fica dançando horas, horas e horas e o filme não vai. Assim, é complicado. Temos aí uma galera falando, Jojo Rabbit, você já assistiu ano passado? Não vi Jojo Rabbit ainda, cara. Não consegui ver Jojo Rabbit. Estou arrependidíssimo, porque na época eu não consegui ir ao cinema e aí eu não consegui ver ainda. Eu tô revoltado porque eu não vi ainda, mas eu juro que tá na lista. Cara, Jojo Rabbit, assim, eu tenho algumas... Já que você não viu, só vou fazer uma consideração. Uma pena você não ter ido ver no cinema, porque no cinema acontece um outro movimento, que é assistir a plateia vendo o filme. Por quê? Porque tem algumas cenas que são altamente constrangedoras, que a plateia ria e eu falava, por que vocês estão rindo disso? Entendeu? Então, assim, rolava um sentimento dúbio. Assim, tem momentos que é para rir mesmo, mas tem momentos que o diretor botou ali para ver qual o seu âmago, sabe qual é? E aí, que é para chocar, as pessoas acham que é comédia. Oi? Que é para chocar, o povo tá achando que é comédia. Tinha uma galera que achava que era humor pastelão, e não é. Tem algumas coisas que tem que tomar cuidado ali. E assim, eu fiquei meio tenso assistindo no cinema. A Mônica tá falando aí.
em novela, a complicação fica por conta da linguagem, da dinâmica, que tem que atingir a um público muito específico, que quer algo muito fantasioso. Aliás, nisso é uma parada, até tema do começo do capítulo do meu doutorado trazendo isso, que teve aquela minissérie da Globo sobre a ditadura militar. Anos Rebeldes? Não, Anos Rebeldes. Recente agora. Mais recente? Há 2 anos atrás. Era uma minissérie da Globo que era ligada, se passava, e os dias foram assim. Tá. Tá, com o Caio Blá, lembra? Teve um problema enorme nessa minissérie, que foi o seguinte: as pessoas não estavam entendendo a trama da minissérie. Achavam que o vilão lá, que era o cara que torturava, ele estava torturando a pessoa não por ela ser de uma posição política divergente, né, ser de esquerda, mas porque ele namorava a filha dele. Sabe qual é? Tipo, sim. E aí o Silvio de Abreu deu uma entrevista falando que os roteiros tiveram que passar por uma reescritura para que no começo de cada episódio tivesse como se fosse um didatismo do que estava acontecendo no Brasil e o que estava acontecendo de cruel nos anos 60 e 70. Então, assim, você literalmente teve uma professora de história no início de um capítulo falando sobre como as 5 eram dos piores atos da história brasileira. Precisou desse didatismo, né? Então, assim, é muito complicado. Agora, precisou desse didatismo. Mas vem cá, mas o didatismo funcionou porque o AI-5 voltou à moda, né? Não, e aí depois fizeram pesquisas e viram ali que nas pesquisas basicamente a galera começou a entender o que estava acontecendo na trama, né? Precisou realmente, assim, parecia Telecurso 2000 antes da novela. Sabe qual é? Agora, te fazer uma ressalva, porque a gente falou que quase não tem filme sobre ditadura mais recente, tem um que é muito bom, que é o Batismo de Sangue. Batismo de Sangue é bem interessante para você entender exatamente. É uma coisa que é muito, muito bem, que a gente tem que discutir muito quando vai dar aula sobre regime civil militar, que é a própria participação da igreja, né? No primeiro momento, favorável ao golpe, no segundo, algumas vozes se colocam contrárias ao golpe. O Batismo de Sangue ele te mostra muito bem isso. E aí tem um filme que é muito bom também, para os dias atuais, que não é a Onda ficou muito famosa durante muito tempo, que é A Outra História Americana. E aí, para quem tiver a oportunidade um dia de assistir A Outra História Americana, é um filme que vale muito a pena para você discutir a emergência do neonazismo. Ele é um filme que, para quem tiver a oportunidade, é um filme que é fundamental para entender como se constrói uma lógica neonazista. Eu acho que é um filme bom de trabalhar. Como, por exemplo, um filme que trabalha muito essa ideia de como é que ditaduras surgem disfarçadas de democracia. Star Wars. Como não falar de Star Wars? Star Wars é clássico para discutir exatamente isso. A grande fala da Padmé é assim que a democracia morre, numa salva de aplausos. Isso é brilhante, isso é fenomenal. Então, aquela cena me dá um calafrio todas as vezes que eu vejo, assim. Dá um nervoso. Porque é um pouco uma histeria coletiva acabando com a democracia. Eu acho muito pouco ficção científica, né? E, aliás, já aproveitando os minutos finais, né, somos 2 nerds, não pode deixar de falar de alguns filmes nerds, que, inclusive, as próprias provas, elas cada vez mais estão trazendo esses filmes como questões, né? Então, assim, história em quadrinho do Pantera Negra já foi questão da UERJ, né? Retrasado. Retrasado. Então, assim, a gente começa a ver uma mudança no tipo de cultura pop que está indo para as provas. Então, quando você tem um filme da Marvel, quando você tem um X-Men com diversidade, quando você tem a própria nova trilogia do Star Wars com a mulher protagonista, são temas que meio que saem da ficção científica e acabam virando questões de prova, né? Você pode pegar, por exemplo, uma questão clássica também na UERJ, comparando o universo do papel da mulher em Branca de Neve e Frozen, por exemplo. Embora, na verdade, não comece com Frozen, né? Talvez a grande primeira virada ali que você pode falar na Disney com papéis femininos fortes, talvez seja Valente, na minha opinião. Sim, verdade. Quando você coloca Valente ali, que você vai ter primeiro filme que é uma heroína que ela não quer casar. E aí isso é uma coisa fundamental, porque você quebra aquele estereótipo romântico da Disney, que o papel da mulher é casar. E é uma coisa que eu falo muito quando eu dou aula para explicar o pensamento medieval, eu falo que é o padrão Disney de qualidade, ou seja, o que tem em comum toda a princesa da Disney? Ela sofre pela Anchinha, né?
ela sofre o filme inteiro, mas como ela aceita teoricamente a ideia do sofrimento dela com uma bondade no coração, no final ela vira uma princesa. O que era um discurso Tragédia. muito clássico, uma tragédia, um discurso muito clássico. O papel da mulher basicamente é ser dona de casa e aceitar as mazelas da vida, porque assim ela será feliz quando encontrar um príncipe encantado. O que é E o grande péssimo. trunfo dela era continuar sendo dona de casa, mas com sapatinho de cristal, né? Sim, Aí o pessoal tá falando que a Princesa do Sapo também diz muito sobre o feminismo negro também. sim, muito, Isso eu muito. assumo que eu não vi. Mas, Não, Vitor, ele é bem interessante porque, na verdade, você tem ali, inclusive, uma relação de amizade muito grande entre a Tiana, que é a personagem principal, e a melhor amiga dela, em relação à melhor amiga dela se colocando, se não me engano, em determinado momento, ela se coloca para beijar o sapo, se isso for ajudar a Tiana, ela não quiser. Tem toda uma relação ali bem fundamental dessa amizade, ou seja, tira um pouco aquela ideia que é vendida durante muito tempo de que todas as mulheres, por definição, elas concorrem e não pode existir amizade verdadeira sobre a mulher, que é outra coisa que Hollywood durante muito tempo vendeu. pesou a mão. E que esses desenhos da Disney vêm quebrando esses estereótipos, que é uma coisa bem interessante você trabalhar. E quando você pega, por exemplo, né, hoje a maior franquia do mundo é o universo Marvel. Quando você pega a necessidade que o universo Marvel tem hoje em dia de ter personagens com uma pluralidade identitária, isso não é à toa, né? Ou Não. seja, when money talks, né? Ou seja, quando o dinheiro fala, o Hollywood percebeu que isso dá grana, né? A Pantera Negra deu uma bilheteria absurda. Capitã Marvel deu, assim, uma venda de bonecos absurda. Então, assim, a gente vê isso acontecendo. E aí você começa a perceber, né? Você olha os próximos filmes da Marvel, você vê o padrão de um comportamento de consumo, por exemplo, vai ter um filme com oriental. E Sim. aí você já atrai o mercado chinês, que é a segunda maior bilheteria do mundo, entendeu? Se você Aí vai parar e ter... pensar. Oi? Fala. Não, fala. Você vai ter o outro filme lá que são Os Eternos, que é cada um de um lugar. Então, assim, quando a gente está falando do audiovisual, não é só o filme que serve, por Não. exemplo, para a gente estudar. É a própria ideia do que simboliza o filme e a difusão dele. Ou seja, a indústria cinematográfica, ela também acaba virando um tema que cai em prova, um tema que... É isso que você falou, a gente quando começa a perceber isso, passa a assistir o filme, de certa forma, com um olhar mais atento, né? E aí, Eu quando vem a lembro. UERJ com a questão de Frozen, fica bem claro que você assistiu todo o filme com essa questão mais atenta. Sim. Eu lembro muito de uma coisa interessante. Por exemplo, você pega. Quando eu vejo, por exemplo, Guardiões da Galáxia, por exemplo, ele me remete muito àquela ideia que você tinha no Jornada das Estrelas da questão da diversidade étnica. Ou seja, você tem. Quem são os Guardiões da Galáxia? Você tem ali um grupo formado por alguns desajustados, mas todos de lugares diferentes que se unem, assim. Então você tem muita. Isso, a gente tem que entender filme. Os filmes são. E é interessante porque eu acho que o legal desse bate-papo é a gente entender que a gente precisa tirar a ideia que todo filme, para se discutir história, ele tem que ser um filme histórico. Ele tem que ser. Não, você consegue trabalhar essas questões em vários processos. É óbvio, você também tem os filmes que trabalham historicamente falando. Direto. Eu lembro, por exemplo, quando saiu Alexandre, e aí, lá atrás, uma das Também é muito pra críticas. cacete. Não, o filme é horroroso. Mas eu lembro que eu saía do filme às vezes e pensava assim, que esse filme é para gay. Porque não conseguiu entender exatamente que o conceito judaico-cristão homossexual que você é incutado por essa lógica judaico-cristã de formação não existe no mundo antigo. E aí você vê que as pessoas continuam vendo os olhos com preconceito, com os filmes com os olhos de preconceito. E aí como é que o cinema às vezes é interessante para você quebrar esses estereótipos? Ou simplesmente levar a cultura geral, por exemplo, Os Miseráveis, os Policarpo Quaresma que a gente falou. Ou seja, esses filmes que você tem de literatura que vão para o cinema e você amplia o teu leque. Pois é, interessante isso, né? Quando você tem livros que retratam uma época, eles vão para o cinema, a qualidade é muito maior do que quando você tem, às vezes, um roteiro original, né? Então, assim, a gente vê como a literatura ela acaba sendo um braço muito importante para essa indústria, né? São raros, assim, eu vejo Jojo Rabbit, que eu achei maravilhoso, e é muito maravilhoso por ser um roteiro original também, porque geralmente filmes que te pegam dessa maneira são filmes que você já tem algum livro, alguma... a gente, por ser uma indústria, né? Eu estava até lendo algumas entrevistas da galera falando, cara, ter parado tudo agora é horrível, tá rolando aí uma questão humanitária sem precedentes anteriores.
Mas para essa indústria rolou duas coisas bizarras, né? Quem já tinha gravado o filme está tendo mais tempo de fazer a pós-produção, e quem não tinha começado a gravar está tendo tempo de olhar para o roteiro de uma maneira que a indústria não permite, né? Então, assim, Sim. o próprio roteiro, ele colocado de maneira rápida, um fast food cinematográfico, muitas vezes, faz com que a gente perca essa qualidade que a gente aqui está falando de alguns filmes. Robledo, só estou com medo aí do tempo agora, mas vai lá. São 6h28. A gente começou o quê? 6h40? É, porque a gente entrou, saiu, eu tive que entrar na minha. A gente deve ter uns 5 minutinhos ainda, era para fazer as nossas considerações finais. E a minha última consideração, cara, final de filmes, é assim, eu acho que é um tema de história geral, que ele é um tema que, cara, acho que foi o tema que os americanos mais fizeram filme na vida, que é o tal do Vietnã. E aí, por que eu tô falando do Vietnã? Porque, por acaso, eu ontem estava assistindo Modern Family, que é sensacional, né? É engraçadíssimo. Porque foi liberado agora do Netflix, né? Sim, e você tem ali o casal, o casal homossexual que tem uma filha, vietnamita. E eu tava vendo um episódio que a menina dizia, ela não sabia muito bem o que era nacionalidade, e aí falou assim, você é vietnamita. E aí ela falou assim, mas o que é o Vietnã? E os caras, é arroz, é o chapéu bonito. Porque os americanos não conseguem trabalhar até hoje bem com a ideia da derrota norte-americana no Vietnã. E isso fez a gente fazer uma série de filmes, uns muito bons, Platoon, Apocalipse Sinal, Nascido para Matar, e outros nem tão bons assim, né? Todos os Braddocks e Rambos da nossa vida saíram de Vietnã, embora Rambo 1 seja um filme clássico e fundamental para entender o conceito pós-guerra do Vietnã, tá? Então, acho que assim, a gente tem pouco tempo. Não, mas Eu acho que, na deixa eu falar verdade, de Rambo rapidinho, então, porque fala. o Gabriel não está aqui, mas o nosso ex-aluno Gabriel Gomes, a gente gosta muito de Rambo, né? A gente conversava muito sobre Rambo em sala de aula. Inclusive, até o Leandro aí tá falando boa noite com os professores. Abraço, Leandro. E aí o Gabriel conversou, cara, que assim, quem seriam os vilões desse novo Rambo, né? Tipo. E aí, porque é complicado. Aí, obviamente, era o cartel mexicano. Que é uma outra coisa que é interessante, a gente entender que durante todo o período histórico de filmes, a gente entender que Hollywood sempre tratou pra gente os inimigos de Hollywood. Eu brinco com os meninos em sala de aula dizendo que o laser do bandido é vermelho no ficção científica da década de 80 não é à toa. Exatamente. Não, vermelho mal, né? Vermelho é mal, o vermelho é sempre mal. Sempre mal. E o azul é sempre bom, né? O azul, o verde, agora o vermelho é sempre cruel. Mas então, vamos encerrar e aí vamos. A gente não combinou isso, mas agora deu vontade. Né? Vamos lá, rapidamente. Pior filme de ficção científica para você? Pior? Caraca. Putz, agora tu me pegou. De ficção científica? Cara, não sei, cara. Eu acho que eu não gosto de Predador. Não gosto. Porque o Predador, ele volta aquele papo muito Platão, muito o exército, não sei o quê, nas florestas, não sei o quê. Eu não gosto de Predador, cara. Pra você, qual o pior? Qual o pior? O pior? Eu não gosto de Jornada nas Estrelas. Não. Eu sou Team Star Wars total. Pior adaptação. Pior adaptação? De filme histórico? Que eu vi? Cara, eu não gostei do Policarpo Quaresma. Eu assumo que aquela cena dele no meio das folhagens me remete memórias ruins. E aí eu também não gosto dele, não. Mas acho que Carlota Joaquina pior. Complicado. Mas Carlota Joaquina não tem um livro, tem? Não, mas eu falei a adaptação de pegar a história e... não. Então Carlota Joaquina barra todos. É o pior, é a distância. Assim, ganha de qualquer um. É muito ruim. Carlota Joaquina é ruim demais. E para encerrar, melhor adaptação melhor filme de uma história. De uma história? Pra mim vai ser sempre a Star Wars. Agora, se você quiser de uma história real, de um filme histórico... Cara, eu sou apaixonado por Platoon. Eu acho que Platoon é um filme que todo mundo tinha que assistir uma vez na vida. As questões de Platoon são muito boas. E você? Cara, eu sinceramente, eu fico em dúvida. Eu não, agora de cabeça não veio nenhum, não.
Agora, quer ver um filme despretensioso que é muito bom? Que é muito bom de você ver? Mary. Que é a história da Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein. É excelente para trabalhar a questão de feminismo, por exemplo, da questão da imposição do homem em relação à mulher. É excelente. E tem no Netflix. E para encerrar, o que você está vendo agora? Agora? Modern Family. Não, Modern Family eu não nem tô vendo, cara. Eu agora tô assistindo. A Carol tá vendo. Eu tô vendo Outlander. Como série, eu tô vendo Outlander. Eu tô na 4ª temporada de Outlander. Eu tô vendo Handmaid. Também, assim, pesado, quarentena, mas tudo bem. Robledo, brigadaço por ter participado. Obrigado. Demorou, porque a agenda, a minha e a sua, não é difícil arrumar. Mas conseguimos. Yes. Obrigadão aí pela parceria virtual, presencial. E aí, vamos pegar essas dicas aí. Lembrando que essa live fica disponível. Provavelmente vai ficar no do Robledo, mas o Robledo, de repente, baixa e me manda para eu botar no Vista. Sim. E aí, fica aqui o convite para você assistir alguns filmes. E aí, galera, manda aí nos comentários depois filmes que vocês... que a gente não comentou aqui, que vocês indicariam. De repente pode montar uma outra, só de repente. Pode fazer outra live, como falou, sério. Acho que tem pano pra manga aí. Beleza? Sim. Queria agradecer a todo mundo. Lembrando para todo mundo, a gente tá na live do meu Instagram. Mas, por favor, quem não entre lá no canal Terra Vista. Você tem alguns elementos muito bons ali no Instagram. O Terra Vista tem um canal no YouTube também. Por favor, entrem. E vamos fazer isso bombar para a gente poder divulgar a história, que é sempre bom. E o Robledo do outro lado também, vocês já estão no dele, mas como eu falei lá no início da live, tem o canal no YouTube e também agora aqui no Instagram. E assim, o cara tá produzindo em massa nessa quarentena. Então, vai lá que tu vai achar uma porrada de vídeo bom. Beleza? É para deixar a sanidade mental. Senão, se eu ficar sem fazer nada, eu fico surtado. Galera, obrigado aí todo mundo. Muito bom estar com todo mundo. Olha, se quiserem, mesmo assim, tá? Botem lá sugestões de Terra Vista, botem sugestões aqui. Escolham outras lives que vocês queiram, talvez de série, talvez de... Pode ser, por que não? Filmes, séries do Netflix, tá? Eu só não vou dar saudações rubro-negras porque, felizmente, eu sou tricolor. E como eu falo para todo mundo... O Robledo tá esperando a reprise do Fluminense, lá na Globo ainda. Mas não vai ter problema, porque o governo está anunciando que pode voltar com pequenas aglomerações. Então, menos de 100 pessoas, eu acho que não vai ter problema os jogos do Fluminense voltar, não. Só vamos lembrar que, segundo a lógica da Guerra Fria, se o laser é vermelho e o vilão mais conhecido do mundo é Darth Vader, vamos lembrar que o laser é vermelho e a roupa é preta, né? Vermelho e preto, vilania master, né? Foi incompreendido socialmente. Vamos lá, querido. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Abraço, tchau.